Fala galera, seja bem-vindo à Central de Bíblia e Futebol. Mais um vídeo aqui falando de Copa do Mundo e da série Fé na Copa, agora sim, de fato, falando país por país. Grupo a grupo. Vamos começar pelo grupo A, mas antes, estou aqui com um homem, não poderia ser diferente, ele que vai ser figurinha carimbada nesses vídeos, meu irmão, pastor Matheus Mendonça. Estamos aí. Já digo que a Copa esse ano, pelo menos para mim, está sendo diferente. E vai ser eu diferente. estou olhando a Copa com uma outra ótica agora. Agora, para mim, a Copa é história. Eu olho para o país e não vejo só futebol, não. Eu vejo a história, eu vejo a independência daquele país, eu vejo como ele foi formado, eu vejo a religião. E isso tudo envolve minha torcida. Vai ser diferente. Eu vou querer ver todo o jogo só para poder torcer por algum motivo bizarro. Porque toda a Copa a gente sempre tem uma seleção que não é a nossa, não é a do Brasil, que sempre vira a nossa queridinha, às vezes não para a Copa toda, mas dentro de um grupo, aí fala assim, vou torcer aqui pela seleção tal, e a gente não sabe todo o histórico tal, e a partir de agora você vai ficar sabendo. Vai ter mais coisa para saber. E vai acabar influenciando na sua torcida. Com certeza, com certeza. A maneira como você enxerga esse país, tudo que envolve esse país. E no caso da Copa, que é o que a gente está tratando, se você estiver com a gente nesses vídeos, você vai mudar a maneira de ver a Copa também. Com certeza. A gente só fazendo alguns estudos, a gente já começa a ter diferença. Mas antes da gente começar a falar aqui dos países do Grupo A, eu quero pedir para você, meu amigo, se inscreva no canal. Já dá o seu joinha aí, gostei, like, seja lá como você chama, dedinho aí. E se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação de cada vídeo. A gente já tem alguns vídeos aí no canal, já demos um panorama geral da Copa do Mundo, já repercutimos aí a convocação da seleção e a partir de agora vamos de fato falar um pouco de futebol, de cultura e bastante de religião. Então, esse é um vídeo para você compartilhar com todos os seus amigos, com seus familiares. Mas meu tio não curte muito futebol. Manda esse vídeo para ele, fala, tio, esse vídeo aqui fala de futebol, mas fala de muito mais coisas, o senhor vai aprender, o senhor vai gostar, e não deixa de deixar muito bom, né? Não deixa de dar o seu comentário aí, dar a sua opinião, comente o que você está achando desses vídeos, o que a gente precisa melhorar, o que você acha que a gente pode estar tratando aqui nesses vídeos, porque a gente está nessa série Fé na Copa, e depois da Copa vai ter muitas novidades também, muitas outras coisas, que esse projeto não acaba na Copa, né, pastor? Tem Olimpíada, tem muita coisa, tem Campeonato Carioca, que é o campeonato mais importante, mas... Aqui para alguns times a Taça Guanabara é a Champions. É o que mais vale. Mas assim, manda esse vídeo para o seu amigo, manda o seu vídeo para sua mãe, porque, não, é vídeo de futebol. Não é, cara. É um vídeo que a gente vai falar muito mais do que isso. E tem informação, você vai ver nesse vídeo aqui mesmo, a gente vai falar de coisa que tu não imagina. Eu tenho certeza que você não imagina de coisas que acontecem no mundo hoje, nos países que a gente vai falar hoje, e que vai mudar a maneira como tu vai enxergar essa Copa. Inclusive a tua família. Quando você se reunir lá no sofá, num sábado, sei lá que horas da manhã ou da madrugada, quando você sentar no sofá para ver um jogo totalmente aleatório, de repente tua mãe, teu pai, tua irmã, teu irmão sentam do teu lado para poder ver um jogo totalmente aleatório, não pelo futebol, mas pelo contexto que a gente vai falar aqui. Exatamente. E assim, eu confesso uma coisa, eu aprendi mais de geografia, de história, acompanhando Copas do Mundo, do que propriamente dito na escola, porque quando chega essa época a gente acaba recebendo bastante informação. Tem que saber os continentes. Aqueles vídeos que passam de bandeiras. Qual é a bandeira desse país? Esses dias a Vanessa ficou admirada comigo de eu saber tantas bandeiras. Tipo assim, cara, garoto inteligente. Eu casei era muito bom em geografia. Muito bom. Não sabe ela que é tudo do FIFA, pô. E jogava FIFA. É tudo videogame. Na verdade, nem era FIFA, tá? Vou revelar a minha idade falando isso. Era internet no Superstar Soccer. E nem era o Dilex ainda. Aí já é distante demais para mim. Bem distante. Mas, então vamos, Matheus, vamos embora. Vídeo. Então, manda aí o seu roda a vinheta. Você tanto que há. Toda hora tendo. Roda a vinheta!
Grupo A da Copa do Mundo, ele tem México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, ou somente Tcheca, como você queira chamar. E nós vamos começar por um dos países sedes, que é o México, que é uma seleção tradicional no futebol, é um país tradicional do futebol. Não ganha nada, assim... Fora, né? É o maior campeão da CONCACAF. Né? Mas campeão da CONCACAF também. Mas tradição está presente. Sempre atrapalha alguém. Está sempre ali complicando o caminho de alguém, apesar de que o México ele tem uma maldição em Copa do Mundo, que é não passar das oitavas de final. Mas, coincidentemente, eles passaram 2 vezes das oitavas de final, que foi em 70 e em 86. E você sabe qual é a coincidência nisso aí? Tem ideia? Não? 70 e 86 foram as outras vezes que eles sediaram a Copa do Mundo. Então é só... Eles têm que sediar a Copa para poder passar de fase. Para passar das oitavas, para acabar essa maldição. Agora, você quer ver um outro problema que a FIFA arranjou para eles? É que antes das oitavas de final agora tem uma outra fase de mata-mata. Vai gastar a chance numa fase antes e não vai passar das oitavas. Vai acabar caindo na oitava de novo, passando na segunda fase. Mas eles são muito tradicionais no futebol. A gente conhece aí bastante jogador mexicano que fez sucesso. Teve alguns que passaram no Botafogo, né? Rafa Marques. Enfim, futebolisticamente falando, é uma seleção tradicional, é um futebol muito forte no México. Quando os times mexicanos participavam da Libertadores, não sei se você lembra disso. Lembro, América do México, com certeza lembro. Você lembra por causa dos outros times, né? Lembro. Eles sempre davam trabalho. América do México, Cabanhas. Estava tudo lá, filho. Eu lembro. Eu comemorei muito. E eu lembro porque no FIFA em 2004, um dos primeiros FIFAzinhos de videogame que eu tive, tinha lá esse time. Aí eu tinha que ficar jogando com Pumas. Achava super maneiro. Achava que o Pumas, na verdade, era marca de roupa. Puma. Aí eu juntava uma coisa com a outra, achava sensacional esse time. Achava que ele era o melhor time que tinha. O melhor do mundo. Não era nada. E hoje a gente até vê menos jogadores mexicanos espalhados no mundo, porque no México eles pagam muito bem também. Então, acabam que eles ficam por lá. Mas é um futebol muito forte, muito tradicional, mas tem essa questão aí de não passar das oitavas de final, tem essa dificuldade, foram eliminados somente 17 vezes. Só isso. Não, 17 participações em Copa do Mundo, vai para a 18ª, perdão, deixa eu corrigir aqui, e foram 7 vezes seguidas sendo eliminadas nas oitavas de final. Então, vê que eles chegam nas oitavas... Passa dos grupos, mas não... Mas é uma seleção muito forte, com certeza dentro desse grupo, na minha opinião, vai passar de repente como primeiro, né, tendo ali a Coreia do Sul para pegar de repente essa vaga, a República Tcheca também forte, mas é muito tradicional. Agora, tem um outro fator interessante na seleção do México, que são os goleiros. Porque de 4 em 4 anos aparece um goleiro que não aparece em time nenhum. Era o Jorge Campos. E você sabe o segredo para você falar bem o espanhol ou o mexicanês? Não. É o sotaque. Se você fala Jorge Campos, o cara não é fluente. Aí você mete um Jorge Campos. Aí pronto, já virou fluente. Bota um R de Ronaldo, Jorge. Isso. Jorge. Jorge Campos. Então, o Jorge Campos era esse goleiro que vinha com umas roupas muito características, muito folclóricas, né? Cores muito vivas. Pesquisa aí depois que vê esse vídeo. Jorge Campos, você vai ver as roupas que ele usava, era um ícone de Copa. Né? Sabe aqueles caras que são figurinhas da Copa? Sim. Era ele. E agora é o Ochoa, que é um goleiro que você nunca vê em time nenhum e sempre está na Copa do Mundo. E ele foi convocado dessa vez? Sim, ele disse que após a Copa do Mundo ele se aposenta do futebol, infelizmente. Estava na hora, né? Estava na hora. Mas é um cara também que, de vez em quando, México e Brasil se esbarram. É sempre difícil para o Brasil. Cara, é sempre um negócio, porque o cara não entra a bola, não entra. Porque, assim, eles têm, tradicionalmente, eles sempre foram um time muito forte tecnicamente. Sempre teve essa cultura sul-americana de serem muito habilidosos e muito rápidos. Eles estão deixando
um pouquinho isso de lado, né, essa habilidade, e é uma tendência no mundo, a gente não vê um futebol tão habilidoso de como 5, 6, 10 anos atrás, e estão pegando muito essa cultura europeia, que é muita força física, né, e uma obediência tática muito grande. Então, intensidade tática, disposição tática é muito presente nessa seleção agora mexicana, e o Brasil sempre tem dificuldade com essa questão tática, né? Essa disciplina tática que algumas seleções têm. Agora, avançando um pouquinho, porque esse vídeo aqui nós não vamos nos prender muito a futebol, depois a gente volta com a galera aí para falar de futebol, que vocês já viram no outro vídeo. O México ele foi colonizado pela Espanha, ele tem uma influência muito grande da Espanha, é um sangue quente, civilizações como Maia, Astecas, Incas. Então, é uma cultura muito vibrante, cores muito vivas, é um povo muito alegre também, e isso reflete muito dentro do futebol e dentro do seu povo, que aí acaba trazendo essa influência para dentro do futebol, que é o reflexo do seu povo também, né? Sim, essa cultura tá muito forte, ligada às raízes indígenas, né? Sim. Você vê, os Estados Unidos ele não tem tanto essa cultura, os Estados Unidos não tem nada a ver com esse grupo, mas também tá próximo ali um do outro, tem a fronteira, e também tem raízes indígenas, só que os Estados Unidos rompeu até de uma maneira brusca, né? Que para alguns lá é um problema. Mas o México ele conseguiu juntar essas duas coisas. Então, mesmo com a colonização espanhola, mesmo com uma mudança para uma cultura europeia, o vínculo da nação com os indígenas, com essa cultura inicial, ela permanece muito forte nas cores, na fé, na crença, nas práticas, no calendário do país. Então, assim, tá muito misturado. Muito misturado. Tem um pouco de confusão que às vezes a gente cria, porque a gente fala que o México é um país majoritariamente cristão. Só que esse cristianismo ele se divide, né? Sim. Ele católico e protestante. Então, apesar de ser muito cristão, a maior esmagadora parte desse cristão é católico, não é protestante. Sim. E também eles têm uma festa, né? Que é uma das mais tradicionais que o mundo inteiro conhece. A gente tem desenho aqui, desenho que a gente assiste muito aqui. Né? Desenho Viva, a vida é uma festa. A festa como é que é o nome? Dia de los Muertos. Isso. Fala um pouquinho para a gente sobre essa parte, não só da festa, mas essa parte religiosa que envolve o México. Sim. Essa festa do Dia de los Muertos também é cultural, vindo lá dos índios, dos astecas, em que eles acreditavam que depois da morte precisava ser feita alguma coisa, a pessoa precisava ser conduzida até o céu, digamos assim, né? Até o lugar de descanso. E aí foram passando o tempo, a colonização ela envolve muito dessa adaptação de uma fé para outra, para você ganhar aquele país, o que traz o sincretismo, que a gente fez no videozinho lá do Instagram, do YouTube. Veja lá no Instagram. Fica a dica para ver. Então, uma forma de você conseguir passar essa cultura, passar a fé, converter as pessoas, naquela época, era você adaptar a fé, juntar, fazer uma conexão entre a fé da nação que você está colonizando, né? E aí, numa dessas, acabou que adaptaram essa cultura dos mortos. E hoje, do que se trata a festa de los Muertos? É um momento em que o morto, né, a pessoa que morreu, o espírito dela, ela está procurando esse descanso, mas, anualmente, nessa data, ele vem até a família ali para poder ver, para poder ser recebido. E a família ela recebe aquela alma, aquele espírito, da melhor maneira possível. Então, você coloca as coisas que ela gosta, você coloca uma decoração especial, você coloca fotos de homenagem, você coloca comidas em que aquela pessoa gostava, como se você estivesse realmente recebendo aquela pessoa que está em busca do destino dela,
da eternidade, do céu, do paraíso. E aí, poxa, não é o correto, né? Apesar de ser algo cultural, como aqui a gente tem carnaval, ele está muito, muito, muito ligado à cultura. E essa fusão das culturas com a religião traz o sincretismo. Então, você vê isso fortemente vinculado ao catolicismo, que é algo que acontece. Faz a missa de 7º dia. Sim. Uma série de coisas para iluminar o caminho, para guiar o caminho daquela pessoa. Acender aquela vela. A vela, o purgatório. Então, são culturas que você vai vendo que vai se juntando. E, apesar de ser algo mais cultural, também entrou no quesito religioso. E a Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia fala que morreu a eternidade com Cristo. Quem morreu, morreu, não volta mais, né? A menos que a pessoa ressuscite. Ressuscitar é uma coisa. Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscitou. Não é a alma e o espírito da pessoa, né? Recebi a alma aqui, a presença. Filha de Jairo ressuscitou agora. O espírito está vagando pela terra, buscando a eternidade, a redenção. Meu irmão. Se tu vê um espírito, corre. Corre. E ora. Repreende. Mas assim, a Bíblia diz que o espírito acabou a vida, é céu, né, o seio de Abraão, ou Hades ali no fogo, no lago de fogo, no inferno. Porque tem gente que fala que sonha com o morto, aí quer trazer uma revelação que o morto traz. Então, meu amigo, se você vê isso na sua igreja... Tem pastor que diz que foi no inferno e voltou para poder trazer uma revelação. Agora, se o teu pastor foi no inferno e voltou, ele tem um problema muito sério com a tua igreja. Para que a gente quer uma revelação do inferno se a gente tem a palavra de Deus aqui? Por que o cara foi para o inferno? Já começa que tem algo errado. Eu morri e depois ressuscitei, mas vim com uma revelação do inferno. Ele morreu e foi para o inferno. Já termina aí. Teu pastor... E essa questão cultural, falando mais dessa questão do Dia dos Muertos, né, que o México tem isso muito vivo, aí fica também para o pessoal de casa ficar atento, porque às vezes a gente perde um ente querido e realmente a gente vai sonhar, porque a nossa mente ainda está ligada emocionalmente com essa pessoa, então a gente olha para alguma coisa, lembra. Isso são emoções, não confunda isso com veracidade para a sua vida. Eu sonhei com a minha mãe, que já faleceu, e nesse sonho ela falava que eu tinha que fazer isso, aquilo, outro. Isso é um sonho, é por emoção. Não leve isso ao pé da letra como se fosse Cristo falando. Bioquímica, é teu cérebro funcionando normalmente, são lembranças. Agora, trazer doutrina em cima disso, trazer prática religiosa, aí mesmo, está fora. E lembrando que não é pecado você lembrar de uma receita, alguma coisa que algum ente teu, vou fazer isso, porque, poxa, fulano gostava, eu também gosto, tal, isso me lembra. Não é pecado. O errado é você fazer essa receita, botar na mesa e ficar falando que ele está ali do outro lado. Ou levar para o cemitério e oferecer para ele. Além de pecado, é desperdício. Se for algo gostoso, traz para a gente. Não tem problema. Traz para a gente que a gente come e bota aqui na mesa. E você vê que o sincretismo lá ele é tão forte culturalmente, que lá a Virgem Maria ela tem um título específico, que é a Virgem de Guadalupe. Há um criminoso, acho que é isso, né? Posso estar falando, aí começa as besteiras que a gente pode falar. Mas assim, um cara envolvido lá com coisas ilícitas, ou lícitas, é irrelevante. Mas ele viu a manifestação visual da Virgem Maria e por conta dessa manifestação, por conta dessa visão que ele teve, ela recebeu o título de Virgem de Guadalupe. Então é como a gente vê aí, Jesus apareceu para mim. Sim. Eu vi Jesus. Nesse caso, no catolicismo, né, Maria às vezes é colocada até acima, não assumem isso, mas às vezes colocam. Ela recebeu essa grandiosidade, recebeu o título de Virgem de Guadalupe. E onde é que está o sincretismo nisso? É que existem muita conexão entre essa Virgem de Guadalupe e uma deusa da fertilidade lá dos indígenas, que é a Tonanzi, é a deusa da fertilidade. Mateus, mas não, isso aí é um outro título também que deram para Maria. Não, essa deusa já existia antes da colonização dos espanhóis. Isso é uma coisa que vem já da origem do tipo deles, assim, né?
antes dos espanhóis chegarem ali pela primeira vez, colonizar, falar de Jesus, de Maria, de José, de Bíblia, antes disso, eles já tinham uma deusa lá na mitologia deles, uma deusa chamada Tonanzi, que era a deusa da fertilidade. E aí, depois que conheceram Maria, Virgem de Guadalupe, é a mesma coisa, juntou. Igual aqui no Brasil a gente vai ter Iemanjá, com não sei o quê, né? Dizem, porque assim, profundamente eu não conheço o catolicismo nem o espiritismo, mas dizem que existem tipo os orixás, têm compatibilidade com os santos. Com alguns santos, isso. Né? Tá tentando lembrar que São Jorge, tu vê que São Jorge ele tanto na Igreja Católica quanto no espiritismo ele tem o mesmo peso de relevância. Exato. E o nome disso é sincretismo. Isso é o sincretismo. Para o pessoal entender, isso é o sincretismo. Isso é o sincretismo, é você arrumar você criar ou ter compatibilidades entre diferentes religiões. É o sincretismo religioso. No catolicismo, com o espiritismo, com o candomblé, quimbanda, umbanda, e hoje também, infelizmente, no protestantismo. A gente encontra. Isso que eu ia falar, como a gente não tem problema em trazer polêmica, é tipo o sal grosso em algumas igrejas. Exatamente, é o sal grosso, é a rosa, e às vezes, coisas que não teriam maldade ou malícia, o óleo ungido, essas coisas, às vezes as pessoas acabam vinculando com outras coisas. Quer ver um exemplo claro na igreja? Quero. Quero bastante. A mesa branca. Mesa branca, que você tem que colocar as coisas ali e tal. Assim, a gente entende que existe uma ferramenta para você direcionar a sua fé, para você fortalecer a sua fé. Poxa, traz aqui a foto do seu filho para a gente orar por ele. É uma maneira de você direcionar a sua fé. Aquela foto tem algum poder, aquela mesa tem algum poder. Traz aqui a chave do carro para a gente poder orar pelo seu trabalho, pelo seu carro, por essa bênção. É tipo só um símbolo para direcionar a sua fé. É um símbolo para você canalizar. Essa é a palavra, canalizar. Você precisa disso? Você está fazendo especificamente por aquilo, naquele momento, né? É para você canalizar. Você precisa daquilo? Não, cara. Eu posso orar pelo carro, eu posso orar pelo filho, eu posso orar por qualquer que seja coisa aqui, sem nada. Sem nada. Mas, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de ter a fé para aquilo que ela não vê, para aquilo que está distante. Então, apenas para servir de ferramenta para canalizar uma representatividade daquilo que você... Vai fazer um pedido de oração, aí tem 10 nomes diferentes, não consegue lembrar. Tem ali um nomezinho, um caderninho que você coloca a sua oração para poder lembrar, para os irmãos estarem orando. Isso é uma coisa que você precisa tratar com essa importância. É apenas um símbolo, é apenas uma ferramenta para canalizar a fé. E que um dia você não precise disso, que um dia você possa crescer para... Se por acaso você não levou aquele dia para a igreja, isso não te impeça e nem te bloqueie de você orar, ou de você pedir, ou de você ter fé que Jesus vai atender a tua oração por causa disso. Mas aí quando você começa a mistificar diversas coisas, não, tem um negócio naquela religião que eu acho interessante, aí você começa a trazer... Aí é um sincretismo religioso. Deus só fala se eu for no monte, Deus só faz se fizer isso. Tem que rodar. A presença do Espírito Santo, manifestação de Deus é só rodando, dando pirueta, cambalhota. Não, cara. Assim, não tem problema nenhum num dia, como quando as igrejas fazem às vezes, de botar ali tipo um memorial para você colocar ali a chave da sua casa, que você precisa ser uma foto da sua família, sua carteira de trabalho, o pessoal vai trazendo itens, né? Isso não tem problema se a tua fé não estiver naquilo, né? E nem você ficar andando com a fotinho dentro da Bíblia como se fosse um amuleto também, né? Eu acho que a diferença está aí, não transformar aquilo num amuleto, né? Exatamente. O pessoal coloca lá o pé de coelho, essas paradas. A vassoura, aí já entra muito também superstição, uma série de coisas, mas isso é o sincretismo. E ele está muito mais presente no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa realidade, na cultura, na religião, nas igrejas, muito mais presente do que a gente imagina. Agora, antes da gente avançar para o próximo país, tem muita informação e depois a gente pode até, o pessoal comentando, querendo saber mais informação, a gente faz um vídeo exclusivo bem maior, aprofundando mais sobre essas coisas. A gente ainda tem mais 3 países para falar
E muita coisa do México. E muita coisa do México que a gente não tem como falar tudo num vídeo só, porque é muita coisa, Muita né? coisa. Mas antes da gente partir para o próximo país, você estava me falando de um dado que eu não imaginava, É assustador. que é muito assustador, e eu tenho certeza que você está assistindo, principalmente se você não trabalha com missão, porque quem trabalha com missões e tal, entende um pouco mais, já sabe. Mas quem não trabalha com missões, você vai se surpreender com uma informação agora. O que o México tem, assim, que a gente não imagina em relação à religião? Não imagino. Existe uma organização chamada Portas Abertas. Sim. E anualmente é uma organização missionária e ela está sempre observando, analisando, estudando, observando os países. Né? E aí, se você é crente há pelo menos um ano e você nunca ouviu falar nessa organização Portas Abertas, está vivendo um evangelho bem complicado. Procure saber sobre isso, já deveria saber. E aí eles, analisando, fazendo essa observação anualmente, eles têm uma lista de 50 países que são os mais perseguidores. Top 50. Um top 50. Então, às vezes, um país entra nessa lista, às vezes ele sai por conta do momento, como foi o ano anterior. A sociedade está sempre mudando. Sim. E a organização Portas Abertas, nessa observação deles, eles vão atualizando, eles vão vendo. E nessa lista de 50 países mais perseguidores do Evangelho, o top 30, né? O país ranqueado no... Olha aí, ó. O país ranqueado, e a ligação anônima. Cobrança. Cobrança de... o país que ocupa a 30ª, não é? 30ª colocação, posição número 30, é o México. O México é o 30º país mais perseguidor de cristãos no mundo. Isso é assim, para mim foi assustador, porque é um país que a gente não imagina. Não imagina, a gente acha que é só Chaves, Cancún, festa, bebida e... Viva la vida. Aí você vê o peso que tem algumas coisas que a gente coloca dentro da nossa casa para os nossos filhos assistirem. E isso porque é uma nação majoritariamente cristã. Isso. Né? Ainda tem esse detalhe, é um país majoritariamente cristão, católicos e protestantes, mas é um dos países mais perseguidores, né? E dentro do ranking da Copa do Mundo, ele é o oitavo. Dos países perseguidores que estão dentro da Copa do Mundo, ele é o 8º país. Que essa é a Copa com o maior número de países perseguidores. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso. A gente vai fazer um ranking dos países perseguidores que estão na Copa do Mundo. Copa da perseguição. Mas é bem interessante esse dado. Agora, não é uma perseguição como o do Islã, né? Qual é essa diferença de perseguição? O próprio o site da organização, ele informa os diversos tipos de perseguição que eles elencam, que eles colocam, vale muito a pena. Entra aí depois no seu telefone, computador, Portas Abertas, e ali vai ter todas as informações para você saber como é que funciona a perseguição, quais os tipos. Mas no México não é uma perseguição por conta de outras religiões. É uma perseguição que acontece por conta do crime organizado, dos cartéis, e também por uma questão cultural dos indígenas, que a gente tanto falou aqui. Então, como o México, e a gente vê, infelizmente, por conta do estereótipo dos filmes, e é uma verdade, assim como o Brasil, Rio de Janeiro, a gente sempre vê, os cartéis lá são muito fortes. Tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico sexual. Então, isso lá é muito forte e verdadeiro. E porque a igreja, os cristãos, combatem essa realidade, aí eles passam a ser perseguidos. Então, existe uma região no México que é chamado de Círculo do Silêncio, porque nesse espaço a perseguição aos cristãos é assim, intensa. E é interessante que isso não é falado. Não é. Você nem sabe. Nem sabe que está acontecendo isso. Que nesse momento tem alguns cristãos sendo perseguidos, mas é perseguido. Estão querendo me calar. Não isso. É matando mesmo. Da lista de perseguição, tem 20 países depois do México. Ou seja, não é que o México está ali na pontinha. Não, ele está bem. Não, ele está no meio. Ele está quase no meio da lista.
Isso porque tem países africanos que nem na lista estão ainda. A África hoje segue, a gente vai falar disso depois, mas caminha assim para um nível de perseguição enorme ao cristianismo. E o México está além disso, o México está lá na frente, está quase no meio, por conta do crime organizado, cartéis e a cultura indígena. Por que a cultura indígena? Quando existe conversão desses povos ou de pessoas da região, e eles acabam, pela conversão, largando essas práticas, abandonando a fé indígena, abandonando as práticas indígenas, eles são perseguidos. Eles são perseguidos, eles são expulsos do território, eles são pressionados a deixar a região onde eles moram. Em alguns casos, sofre violência, sofre morte, no caso do crime. Então, os pastores que se levantam para poder falar contra o tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico sexual, sequestro de criança para poder vender como escravo sexual. A igreja que se levanta contra isso, ela é perseguida, cara, porque você está indo contra a fonte de renda daquilo ali. Se você chegasse aqui numa comunidade e começasse ali a tirar os soldados dos traficantes, né? E aqui no Brasil, aí entra também um pouco dessa mistura, que é um sincretismo não só do religioso, mas o bandido, né, o traficante, às vezes ele cresce num ambiente em que a família é cristã e por isso ele se identifica como cristão, então tem muito de um vínculo em que existe o bandido crente. Cada país tem sua loucura. No Brasil tem isso. Rio de Janeiro... Cada país tem sua loucura. E o Brasil é uma loucura em pessoa. E aí no México ele não tem muito disso, então é mais afastado. E assim, o México, assim como o Brasil, apesar de tudo ser diferente, mas tem pontos iguais, parecidos. A polícia, é corrupção na polícia, na política. Então, muitos desses cartéis envolvem a política, envolvem a polícia. Então, não tem para onde você recorrer, não tem para onde você fugir, o que aumenta mais a perseguição. Quem se opõe é morto, é expulso. Os jovens, eles são recrutados mesmo contra a vontade deles. Não tem essa de, não, ele foi se interessando. Não, você vai fazer parte. Você vai vir. As meninas... Uma realidade diferente, não é opção, não é escolha, né? Não é escolha. Não é que, deu mole, entrou e não consegue... Não, o nego te pega. E se você forçar a barra, te passam, né? Numa linguagem mais atual, fugindo dos termos que prejudicam aí no YouTube. Passam você. Passam aquele jovem. As meninas são forçadas a serem escravas sexuais. É claro que você vai andar na rua do México e vai estar aparecendo isso em qualquer lugar? É claro que não. Assim como no Brasil, Rio de Janeiro, a gente sabe que existem atrocidades, mas você anda na rua e você não vê coisas. Você não anda em Copacabana vendo um bandido com uma arma gigantesca, né? Que essa é a impressão de muita gente. Essa é a impressão. Talvez, se você estiver nesses lugares e entrar numa rua errada, aí você já vê. Vai ver. É porque tem amigos, na época que eu trabalhava na aviação, que eram de São Paulo, que eles achavam isso. Iam descer no aeroporto que Santos Dumont, ia sair, ia ter um monte de gente armada. Não é assim. Não é assim. Mas se você entrar numa rua errada, vai ser assim. Você entra numa rua errada, num lugar errado. Que é estranho a gente falar isso, né? Qual é a rua errada? Qual é a rua errada? Só quem mora no lugar sabe qual é a rua errada. Mas tem essa realidade. Então, devido à corrupção, não tem muito para onde correr. Você não tem para onde fugir e essa pressão vai se tornando maior. Porque, vamos lá, como é que você vai parar uma força econômica do país e dos políticos? É muito difícil, né? Então, porque já é uma corrupção instaurada de tal forma que você não tem como... Né? Não vamos ser também levianos de falar que é isso que sustenta a economia do país. Claro que não. Mas algo que ajuda, mesmo que de forma errada, né, por trás dos panos, ou que ajuda o indivíduo que está no poder, é difícil você combater isso. Porque às vezes a gente vê num filme e acha que o filme está exagerado. De repente o filme está mais ameno do que a realidade. Tropa de Elite. Se você for ver um estrangeiro vendo o filme, ele vai falar, não, estrangeiro e pessoas que não são do Rio de Janeiro. Isso é muito exagerado. Eu não gosto do Tropa de Elite porque é muito exagerado. Quando tu vê o filme, tu fala assim, cara, mas tá leve. É exatamente isso. Mas às vezes até a gente fica até assustado de tipo assim, cara, como é que permitiram mostrar exatamente como é que funciona? Então, assim,
é a realidade que um país que a gente acha que é só festa, e Chaves, e Cancún, praia bonita, e... Ah, não, é só um país onde as pessoas querem pular o muro para ir para os Estados Unidos. É por Não isso é. que querem, né? Um dos motivos, É né? muita coisa. Então, falamos bastante do México, mas agora a gente vai avançar um pouquinho. Você vê que tem muita informação, muita coisa, e vai comentando, conforme você vai vendo o vídeo aí, vai comentando para você não esquecer um detalhe, alguma coisa que você quer se aprofundar mais nessa informação, deixa aí nos comentários que depois a gente vai, na medida do possível, respondendo. A gente tem bastante coisa aqui para falar, para ver. E agora a gente... Antes de ir para o próximo país que você vai falar, o México também é um país que enfrenta algo que a gente vai falar assim, praticamente em todos os países, que é o avanço do secularismo. É uma tendência mundial, né? Infelizmente. Quase, praticamente todos, assim, é o secularismo, que é simplesmente a ausência de religião, a ausência de interesse por religião de qualquer tipo. E lá, isso vem na lei, por conta de lei contra discurso de ódio, Sim. uma visão secularista, tudo relacionado à religião, principalmente ao cristianismo, é tratado como intolerância. Então, é uma realidade que a gente... Aqui é um país laico. É uma realidade que a gente vê no Brasil, mas que está acontecendo... É uma tendência tudo, mundial. em tudo. Então, que a gente vai percebendo. Questões contra aborto, questões de aborto, questões de casamento, orientação sexual. Se um pastor lá fizer algum tipo de orientação com base bíblica em questões de sexualidade, o cara pode ser preso. Igual acontece aqui. Então, Exatamente. Você vê que são leis que... o governo do Brasil... Cara, não é o governo do Brasil. É o governo das trevas que está se levantando nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno, já pertence a ele. E ele está colocando o domínio dele em prática. E você vê que são coisas tão pesadas e é tão claro que são coisas demoníacas, porque aborto ele não é defendido em religião nenhuma. Tu não vai ver uma religião defendendo aborto, você vai ver pessoas seculares que acreditam em qualquer coisa menos em Deus. Se você forçar a barra, tu vai encontrar só em Baal, em Beuzebu, só em bizarrice assim, que é sacrifício de criança. Exatamente. E assim, é a realidade que o mundo está enfrentando. E aí a gente vai falar disso em outros países. Vocês vão ver assim, cara, está acontecendo aqui, está acontecendo ali, está acontecendo ali. E que vai mostrar para a gente que não é só a política, tá? A gente às vezes resume muito em política. Isso é política. Isso é política. Não é. Isso é espiritual. É puramente espiritual. Então vamos avançar. E o próximo país também é bem interessante da gente falar, que é a África do Sul. Do Sul, os africanos brancos. Os africanos brancos. Falando rapidamente sobre a África do Sul, parte de futebol, para a gente voltar muito para essa questão da religião, que está muito interessante. Só para dar uma situada na galera, a África do Sul foi o primeiro e único país a sediar uma Copa do Mundo, que foi em 2010. Para mim, uma das Copas mais legais de assistir, né? Foi. De entretenimento, bola, jabulani, vuvuzela, a torcida, enfim, um país muito alegre, né? A gente vê, de repente, até por estar recebendo tanta gente, algo que nunca tinha acontecido, a primeira felicidade. Copa da África, não foi? Primeira e única, nenhum outro país africano recebeu uma Copa, e é muito marcante para eles, né? Apesar que dentro do futebol não tem tradição, desde 2010 eles não participam de Copa do Mundo, então são 16 anos fora de Copa do Mundo, o primeiro país sede a não passar para as oitavas de final, eles nunca passaram da fase de grupos, mas é um futebol físico, é um futebol veloz, é um futebol alegre, tem muita referência brasileira. Carrega a marca africana, né? Força Isso. física, velocidade, alegria. Exatamente. E a força da torcida, que é muito grande também. E a gente vê que alguns países não se desenvolveram tanto no futebol, tão presentes na Copa do Mundo, mas porque na sua história e na sua cultura passaram por muita coisa. A África do Sul, por exemplo,
o evento mais conhecido de todos foi o Apartheid, que teve ali o seu líder preso, né, o maior líder conhecido mundialmente, o Nelson Mandela, 27 anos preso. E hoje o país acaba carregando uma cultura muito rica, uma multicultura com muita superação por causa disso. Isso se reflete não só no futebol, por causa desse apartheid. A África do Sul ficou anos banida do futebol, então não disputava nada. Nos anos 90, voltou a poder disputar os campeonatos. Em 96, teve seu título lá da Copa das Nações Africanas, único título, nunca ganhou mais nada, mas você vê como isso traz um peso, né? Depois do apartheid, a mobilização do país, sim, foram campeões, e isso tem um impacto muito grande também, vem de um impacto muito grande da cultura e da religião. Né? Sim. Sabia que a África do Sul tem 3 capitais? Essa é a novidade. Né? A África do Sul tem 3 capitais. Não vou lembrar o nome delas agora, mas é uma curiosidade que eu carrego. Aquelas curiosidades inúteis que a gente tem para a nossa vida. Mas ela tem... Eu vou dar uma pesquisada aqui, a gente vai saber, mas são 3 capitais. São 3 capitais. Né? Todos os países têm uma capital só, a África do Sul tem 3. E, assim, muito diferente do que muita gente fala, principalmente aqui no Brasil, o pessoal de uma certa ideologia aí acaba falando... religião de matriz africana. A gente ouve muito isso como se o espiritismo fosse a maior religião, né? A religião dominante da África. Mas isso não é verdade, né? Sim, não. Na África do Sul, a gente vai ver isso em outros países, é claro que não são todos, mas em muitos países a gente vai ver que a religião predominante ali, em que as pessoas se identificam, é o cristianismo. É o cristianismo. E, por vezes, o protestante. Em outras nações, a gente vai encontrar mais o islamismo, que está dominando ali a África também. Isso traz muita perseguição para a África. Mas, assim, no caso da África do Sul em específico, o cristianismo é, assim, incomparável. É dominante. Assim... Tem a questão de que não tem uma religião oficial, né? Como alguns países têm, mas é dominante o cristianismo. Isso. O cristianismo é dominante e é um cristianismo fervoroso. Um cristianismo fervoroso. E que, por vezes, também... Por vezes não, né? Quase sempre enfrenta, mais uma vez, o sincretismo. Que, devido a muitas culturas, muitos países, muitas... influências, acaba, como eu disse, adaptando a religião, acaba absorvendo muita cultura, muita religião, muita informação de outros lugares. Então, a África do Sul, ela sofre com um sincretismo pesado também. Foi um país que recebeu muita influência de britânicos, franceses, holandeses, da África, do continente africano, por completo. Então, você vê muita mistura étnica, né, de etnia, e cada um desses países traziam consigo a religião, e no caso desses europeus que eram cristãos, as suas denominações, as suas vertentes, o catolicismo, o protestantismo, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a assembleia, e você vai encontrar na África do Sul diversas dessas denominações. Mas a igreja que você mais vai encontrar lá é a Igreja Independente Africana, que é a igreja formada por líderes africanos sem influência externa. Então, são pastores que foram formados lá pelos próprios africanos, que receberam a palavra, e eles vão se tornando igreja independente, sem vínculos denominacionais, o que acaba se tornando uma denominação, né, própria. Pelo que a gente viu, a gente trocou de ideia, o sincretismo é um dos elementos mais combatidos pelos protestantes do país, né? Sim. É um desafio para eles, né? Como para a gente também. Para a gente. O que acontece lá é que, apesar de não ter uma religião oficial, a influência dos costumes e práticas de religiões de matriz africana,
né, religiões de lá, culturais de lá, é muito, muito, muito forte. Então, a igreja presente lá, ela tem que bater constantemente contra essa pedra. Bater contra ou bater nessa pedra? Nessa tecla. Pedra. O que eu estou falando? Então, tem que bater nessa tecla. Estou aqui tentando entender. Tem que bater nessa tecla constantemente contra o sincretismo. Por exemplo, uma coisa que é muito forte lá é o culto aos ancestrais, né, uma devoção aos ancestrais, a ancestralidade, o exorcismo, rituais para cura. Mateus, mas as igrejas aqui no Brasil também não fazem isso? Fazem, exatamente. Esse é um problema. Isso é um problema. Mas não pode ter cura? Pode. Você faz a sua oração, você tem a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento, você ora, você pede, você clama, você se prostra, é uma coisa. Agora, rituais de cura, ritual para você curar, fazendo danças, fazendo gestos, palavras, conexão com ancestrais, né? Isso já entra em aspectos e práticas que não são do cristianismo, eles são influências das outras religiões que tiveram seu início, têm suas marcas em outras regiões da África, que é o que a gente chama de religião de matriz africana. Então, essa influência cultural religiosa é muito forte e entra nas igrejas. Por isso é o tema mais batido lá, é o tema mais falado lá. A luta contra o sincretismo, a luta contra essas influências externas de práticas que não estão de acordo com a Bíblia. Sim, e a gente não pode deixar de falar também da influência da religião na política. O cristianismo ele foi muito importante também lá na época do apartheid. No apartheid. O Nelson Mandela, que foi o líder do movimento, como você falou, mas também teve Desmond Tutu. Desmond Tutu, se você pesquisar, ele foi o primeiro arcebispo da Igreja Católica negro. Então, essa figura desse arcebispo, a figura de um homem negro se destacando, mais uma vez, na luta contra uma briga racial, cultural tão grande, baseado na igreja também. Então, ele contou com a força da igreja, até por ser um arcebispo, ele contou com a força da igreja no combate ao apartheid. Infelizmente, como a gente não se ausenta aqui, tiveram denominações protestantes que foram a favor do apartheid, como a Igreja Presbiteriana da Holanda, se não me engano. Ela foi... a Igreja Reformada, Presbiteriana não, me perdoa. A Igreja Reformada da Holanda, ela foi a favor do apartheid. Né? Errado. Não tem justificativa, talvez na cultura, na visão tradicional, vai ter os motivos, não significa que estão certos. Questão cultural, né? Lembrando que a gente está falando de 30, 40, 50 anos atrás, como a gente conhece um pouco mais, que a gente vai falar mais à frente, a questão lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos, que também tinha essa divisão de raças. Né? Então, nessa mudança de cultura, vai ter seus motivos. Não significa que eles estão certos, obviamente. Mas, se por um lado tinha uma igreja reformada a favor, também tinham outras igrejas que eram contra. Por exemplo, Desmond Tutu, a Igreja Católica, outras denominações cristãs, não tem uma específico, mas outras denominações cristãs lutaram contra o apartheid, venceram, e através dessa luta que firma, né, uma conexão entre o povo, entre a cultura, com a religião, essa esperança verdadeira. Porque isso às vezes fica escondido na hora de contar essa história, né? Que a igreja cristã foi um dos pilares. Acho que foi só uma pessoa que levantou politicamente, mas não. Não porque assim, um líder, como foi o Mandela, uma pessoa, ele pode pode ser a voz, mas precisa de uma base para que isso aconteça. E não tem como negar que a igreja, por mais que ela não concorde com várias práticas que acontecem, o que você pode perceber, a gente percebe, você de casa pode perceber, é que são nos países majoritariamente cristãos onde existem maiores liberdades. Com certeza. Passeatas LGBT, aonde tem mais liberdade são em países cristãos.
Porque se não é um país cristão, essas práticas são proibidas. Então, mesmo sabendo que viriam coisas que iriam influenciar negativamente dentro da igreja, o cristianismo foi fundamental Sim. na luta do apartheid. Sempre é. O mundo ocidental, né, que é esse lado de Europa para cá, América, parte da África, ele foi criado, ele foi fundado com base cristã, até pelas navegações, né? A Europa ali saindo para fazer as navegações, as descobertas. E muito disso, é claro, teve política, teve economia, busca pelo ouro, busca pelo novo mundo, influência, mas também a gente não pode negar, é uma realidade que o estudo, às vezes a escola não conta, mas faz parte importantíssima, foi a evangelização. Então, as navegações também acontecem na expectativa de você encontrar um novo lugar e expandir ainda mais a fé, pregar a palavra de Deus. E aí, nessa pregação, nessa expansão, você acaba criando novas sociedades, que é o mundo que a gente conhece hoje. E esses países que foram fundados com essas bases, eles têm essa liberdade na sua essência. Pelo caminho que a gente está vendo hoje, a liberdade está sendo, aos poucos, cerceada, pressionada por ideologia, por política. Sim. Como foi o caso do México, que a gente viu. Que a gente volta a falar, uma tendência, uma tendência mundial. Mas, assim, num geral, todos esses países que foram fundados com bases cristãs, em geral não, afirmo, todos, eles têm liberdade, a menos que eles tenham sido tomados por outra realidade, outra religião, outra política, como a gente vai ver nesse grupo. Sim. Vai ver nesse grupo ainda. A gente não imagina também, né? Não. Cara, muita surpresa. São muitos países que você fica surpreso. Vou adiantar que a República Tcheca, a gente não imagina quem ela era e quem ela é hoje. Sim. A gente não consegue diferenciar. Por ser um país europeu, a gente acha que é um país europeu, é tranquilo. Mas não imagina nem o começo nem o final. E a gente fica, às vezes, muito preso aos países da janela 1040, né? É só os países árabes, só os países muçulmanos que precisam de ajuda, de oração, de missão, mas não é. Não é. Vendo aqui nas anotações, que assim, religião tradicionalmente africana, na África do Sul só 5% faz parte. Você vê que essas religiões religião de matriz africana, essas religiões culturais, vamos colocar esse nome, é minoria, 5%. É 5%. Mas também não é a única que está presente. Não existe só o cristianismo e a religião. O Islã está crescendo muito lá. O Islã, apesar de ser pequeno, mas está presente. Hinduísmo. Hinduísmo também está presente lá. São assim, geralmente são religiões que são importadas, né, por conta de estrangeiros, pessoas que se refugiam na África do Sul, sai da Ásia, sai ali do Oriente Médio, sai de outros países da África e vão trazendo essas religiões, mas é um número muito pequeno, mas que existe. Mas vai chegando, de repente, ninguém conhecia há uns anos atrás, de repente é 1%. E no caso do Islã, é assim. No caso do Islã é assim. Começa pequeno, mas eles são muito fortes, porque é a base da fé deles, esse crescimento na quantidade de pessoas. Quando a gente chegar num país islâmico, aí a gente vai entender o que de fato é o Islã, o que de fato é a fé deles, por que eles crescem tanto, por que eles são violentos, por que eles são o que são. Quando a gente chegar num país islâmico, aí a gente vai falar sobre isso. Mas, por enquanto, a África do Sul é cristã, apesar das suas influências. Uma coisa que eu vi nas minhas pesquisas é que teve um pastor que a gente pode encerrar a África e passar para outro país. Mas teve um pastor, um homem que é africano, ele foi convertido ao cristianismo, ele teve uma conversão e cresceu e se tornou pastor. A família dele era de matriz africana, religião, era ali vamos colocar assim, eram líderes da prática religiosa deles ali, né? da tribo, ou não sei o quê. Sim. E esse homem convertido se tornou pastor, o pai dele morreu.
E aí a tribo dele chamou ele para ocupar o lugar do pai como líder religioso daquela prática africana de fé. E ele foi. Ele foi. Ah, mas ele abandonou a fé? Não. Ele continuou sendo pastor, mas continuou sendo o líder daquela religião ali. É como se o cara fosse pastor e pai de santo, né? Assim, não dizendo que o pai de santo tem a ver com essa religião, não, é apenas uma... Comparativo, né? Para a gente ter uma ideia visual. O cara é o padre e pai de santo. Ele é líder religioso de duas religiões completamente diferentes. Diferente. E aí ele fala, mas é minha cultura, não pense que eu vou deixar de lado a minha cultura por conta da religião, ou disso, daquilo. Eu sou pastor, eu acredito em Jesus, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito no batismo, mas eu tenho a minha cultura e eu não posso abandonar o meu povo. Minhas tradições. Entendeu? Então, aí você tem um cara que genuinamente, ele não está fazendo para se beneficiar com alguma coisa, ele não está fazendo para arrancar dinheiro de alguém, ele está fazendo porque ele genuinamente acredita nisso, ele acredita na fé e não quer deixar a cultura dele de lado. O que são coisas opostas. A gente precisa, muitas das vezes, deixar nossa cultura de lado para viver a fé em Cristo Jesus. Então, o cara está lá, pregando Jesus, pregando batismo, mas também fazendo práticas e rituais de cura, de exorcismo, de culto à ancestralidade, esse tipo de coisa. Sincretismo religioso. Mais uma vez. Mais uma vez. Isso é muito, infelizmente, isso é muito presente nas igrejas, porque parece que é tipo criar um canal facilitador para outras pessoas se achegarem. O problema é que essas pessoas se achegam por causa disso e aí acabam não vivendo de fato o que é o Evangelho. O sincretismo religioso ele pode acontecer por vários fatores. Pode ser para proteger a fé, do tipo, caramba, está vindo uma outra cultura, está vindo uma outra fé e está acabando. Estão todos sendo convertidos. Então, o que a gente vai fazer? Vamos adaptar nossa fé à realidade dessa nova cultura, porque nós vamos continuar vivos. A nossa fé vai continuar viva. É uma possibilidade. Proteger a fé. A outra é você fazer exatamente isso que você falou, facilitar o aprendizado. Então, poxa, você já tem uma cultura, você já tem uma religião toda moldada, toda certinha, você tem um conhecimento sobre isso, e para eu te passar a minha religião, para eu te educar na minha religião, eu vou comparar um ponto com o outro, equiparar um ponto com o outro para poder fazer sentido para você e eu te converter mais rápido. Numa dominação de países, numa dominação de cultura, isso vai funcionar rapidamente. E tem outra possibilidade, que é quando simplesmente você junta uma série de práticas diferentes, exatamente para aquela pessoa poder ter tudo o que ela quer. É o que acontece no próximo país que a gente vai falar agora. Exatamente. Mas antes da gente ir para o próximo país, eu quero pedir para você, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e comenta o que você está achando desse vídeo. Para que ele não fique muito longo, essa é a parte 1. Já vamos direto para a parte 2, então se inscreve, compartilha esse link, avisa para todo mundo, tem vídeo novo no canal e está muito legal, muita informação boa, muita informação interessante. Então, até o próximo vídeo. Valeu!